Olá, amigos que acompanham aqui o Bom Dia Mercado. Está começando mais uma edição do meu planejamento praticamente diário aqui com vocês. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse sábado, dia 23 de julho, um sábado bem mais cheio do que essa sexta-feira. Na sexta-feira tivemos alguns jogos bem interessantes aqui. Deixa eu voltar. Tivemos duas vitórias dos mandantes aqui na Bundesliga 2, 2-1 do Darmstadt para cima do Sandhausen e do Düsseldorf para cima do Paderborn. Um golzinho tarde aqui no Osnabrück contra o Duisburg. Daqui a pouco vai começar o jogo do Sampaio Corrêa com o Sport. Tivemos a vitória do Dundalk confirmando o favoritismo aqui do Dundalk contra o Finn Harps. E o Shelbourne também venceu aqui o UC Dublin, que a gente tinha comentado ontem, tá? Então vamos fazer o nosso planejamento para esse sábado. Eu vou fazer aqui com vocês, que eu também vou ter que sair daqui a pouco. Então vamos lá. Vou começar primeiro, como a gente já faz, marcando os favoritos, os super favoritos, para a gente dar uma analisada, tá? Ferramentas que eu vou utilizar: radar esportivo e o PDF de apoio. Tudo que você precisa saber sobre essas ferramentas estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Lembrando, se você gostar do conteúdo, eu convido você a se inscrever lá no final, tá? Ou no meio do conteúdo, se você gostar, você pode se inscrever. Às vezes você está buscando palpite, dica de entrada, bilhete pronto. Isso aqui eu não consigo te ajudar, mas eu vou tentar passar para você o máximo de informações possíveis para que você possa trabalhar da melhor maneira possível. A minha ideia aqui é criar cenários para trabalhar ao vivo, beleza? Então vamos começar o nosso filtro? Vamos embora então? Vou começar pelo Brasil, né? Nós temos aqui o São Paulo contra o Goiás. Dá para chamar essa odd do São Paulo de super favorito, tá? Não é uma odd de tão favorito mais. Então eu vou marcar o São Paulo aqui como um super favorito, tá? O Botafogo contra o Atlético Paranaense é um jogo parelho. A gente tem aqui o Botafogo a 2,40. A gente vai falar sobre essa partida. Na Série B a gente tem o Cruzeiro contra o Bahia. Grande clássico aqui na Série B. Dois times que vêm fazendo boas campanhas. O Cruzeiro é tido como favorito, tá? Com essa odd de 1,91. O Grêmio contra a Ponte, o Grêmio também é um super favorito na Série B, tá? A gente vai falar desse jogo também. O Vila Nova contra o Vasco é um jogo parelho. O Vasco tem uma odd de 2,75. O Náutico contra o Londrina também é um jogo parelho, bem padrão aqui de Série B. O Ituano contra a Chape dá um leve favoritismo aqui para o Ituano. Acho que a gente pode trabalhar com essa ideia de favoritismo aqui para o Ituano. E o CRB com o Novo Horizontino também é um jogo parelho, tá? Então do Brasil a gente já marcou o que é cada coisa. Vamos para a Bundesliga 2. Bundesliga 2 geralmente a gente trabalha mais questão de gols, né? Então eu não vou marcar nada aqui, vou comentar com vocês depois por cima. Na Eliteserie nós temos o Bodo Glimt, que é um super favorito, tá? E nós temos o Rosenborg, grande Rosenborg, que hoje é favorito nesse jogo contra o Tromsø. Rosenborg que, ó, quando eu comecei a trabalhar era um time muito ponta, né? Na terceira liga da Alemanha, muito jogo aqui, mas de muitas equipes que a gente não conhece, né? E algumas eu conheço. O Dresden tá aqui, o 1860 Munique. Esse 1860 Munique é o maior rival do Bayern de Munique, né? Infelizmente ele acabou ficando para trás em relação à história, a título, mas eles eram os maiores rivais, né? Hoje o maior rival do Bayern é o Dortmund. E na primeira divisão da Irlanda nós temos o nosso querido líder Shamrock Rovers, que teve afastado para competições europeias e também é um super favorito. Beleza, então a gente já tem praticamente tudo marcado. A Bulgária, a Áustria, a Bélgica, a Croácia, como são competições que estão começando agora, eu vou deixar para as próximas rodadas, tá? Que fica mais fácil para a gente. Então eu vou entrar aqui na parte de estratégia do radar esportivo. E vamos separar aqui, primeiro falar sobre os super favoritos, para ficar mais fácil, tá? O Shamrock Rovers pega o Drogheda. A gente já falou sobre o Drogheda aqui. 1,20 é a odd do Shamrock. Dentro de casa o Shamrock tem 10 vitórias em 11 jogos. Realmente é uma coisa absurda. O Drogheda tem apenas uma vitória fora de casa. Vamos dar uma olhada aqui no nosso PDF de apoio. Deixa eu dar um... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Shamrock... É difícil até escrever. Shamrock aqui, ó. Shamrock Rovers. 10 vitórias em 11 jogos. 91% das vezes o time sai na frente do placar. O visitante sai na frente em apenas 27%. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Aí, show. A única coisa boa aqui é que o time falha pouco em marcar. Sofreu 21 gols e marcou 11, tá?
O Shamrock marcou 21 e sofreu apenas 5, tem uma defesa muito sólida, é um time que cria muita oportunidade. E o primeiro tempo aqui, para quem busca esse tipo de situação de back favorito no primeiro tempo, parece uma situação muito boa. O Shamrock vence quase metade dos primeiros tempos e perde muito pouco, e o Drogheda só venceu um primeiro tempo praticamente, dos 11 que disputou, né? E sofreu 11 gols e marcou 3. E no segundo tempo, para melhorar, o Shamrock ainda faz um excelente desempenho do primeiro tempo com uma boa bola aérea. Então, não preciso nem continuar aqui, parece que realmente a gente pode deixar o Shamrock aqui com uma possibilidade de back favorito no primeiro tempo, se der leitura, tá? Vamos para o Bodoglin a 1,16. Bodoglin contra o Gerve aqui a 1,16. O Bodoglin não tem assim uma campanha tão boa dentro de casa. O time vence 43% e sai na frente também 43%. O time é um excelente time de ataque, né? A gente já sabe que o Bodoglin faz muito gol. E pega um Gerve aqui que não tem uma ideia tão boa ofensiva, não cria tantas chances. Cede 2,47 de gols esperados para o adversário. Realmente parece também mais um jogo com uma tendência de a gente ficar de olho no super favorito, né? As odds falam muito bem disso. O que me chama a atenção aqui só é a questão do Bodoglin perder quase 30% dos primeiros tempos e não marcar tanto, né, no primeiro tempo. No segundo tempo a gente tem um crescimento absurdo do Bodoglin, o time passa a vencer quase 71%, então de novo também pode ser um bom jogo para você ficar de olho. Grêmio e Ponte Preta, vocês sabem que Série A e Série B eu tenho minhas ressalvas para trabalhar essas odds tão baixas. O único time na Série B que me deu um padrão de back que me deu assim conforto foram os jogos do Cruzeiro em casa. O Cruzeiro fora de casa não é assim tão potente. Foram os jogos do Cruzeiro em casa. Então, a gente tem que ver com mais carinho aqui esse Grêmio, né? Vamos dar uma olhada aqui no nosso PDF. Grêmio, deixa eu ver o desempenho do Grêmio em casa. Lembrando que a odd do Grêmio é 1,36. Olha só, o Grêmio venceu 7 das 9 partidas que disputou, saiu na frente em quase 80%, ficou quase 80% dos jogos sem sofrer gol, isso é muito bom, é um índice muito bom do Grêmio, por isso que o ambas marcam em jogos do Grêmio é ruim. O time da Ponte, apesar de jogar bem, eu vi jogos da Ponte, realmente o time não joga mal, tá? Mas não consegue resultado fora de casa, mas em metade dos jogos o time saiu na frente, isso aqui é um problema, tá? Existe a possibilidade sim do Grêmio surpreender, do Grêmio estar com uma pressão muito grande e trabalhar a posse ofensiva com uma pressão muito boa, mas o time da Ponte sai na frente em metade dos jogos no primeiro tempo, isso dos jogos, não necessariamente no primeiro tempo, isso é um problema, tá? Então, existe a possibilidade de trabalhar no back Grêmio 1,36? Seria surpresa para mim, seria pela primeira vez, mas não dá para falar que não vai acontecer. O Cruzeiro, por exemplo, nos jogos que o Cruzeiro faz em casa, o Cruzeiro simplesmente tem um padrão europeu, né? Então, como o Grêmio empata muito fora de casa e vence bastante em casa, pode ser que isso aconteça. Eu não vou descartar, vou ficar de olho, eu quero assistir esse jogo para ver se eu consigo ter uma oportunidade. Quando a gente puxa aqui para criação, a gente vê o Grêmio também numa criação muito forte. O time cria quase 2,5 gols de grande chance por jogo e marca 1,67, né? Então realmente tem um desempenho bom o Grêmio, mas precisa melhorar um pouquinho mais na pontaria aqui, poderia estar marcando até mais gols. Em relação à defesa, o time cede 1 gol por jogo de grande chance, mas só sofre 0,22. Qualidade ruim do adversário, obviamente. Primeiro tempo, o Grêmio venceu 80% praticamente, não perdeu nenhum, marcou 11 gols e sofreu apenas 1. Isso já passa pra gente uma confiança muito grande. Qual o problema? A Ponte venceu 30% dos primeiros tempos fora e marcou 5 gols. Então assim, no frigir dos ovos, como eu gosto de falar, realmente a Ponte é um adversário fraco. Pro Grêmio, tá? Pro Grêmio. Mas a Ponte tem uma incidência de metade dos jogos sair na frente, ganha 30% dos primeiros tempos fora e mesmo perdendo 40% ainda é um time que consegue marcar gol. Então só a leitura aqui vai te colocar dentro desse back Grêmio. No segundo tempo o Grêmio reduz o número de vitória, passa a perder, mantém o número de gols sofridos baixo, mas marca menos gols. Então o segundo tempo já não seria um local assim tão legal, talvez, de ficar explorando o back Grêmio, até porque com uma odd tão esmagada, essa odd vai começar a corrigir. Então se você busca alguma coisa a favor do Grêmio, provavelmente no primeiro tempo pode ser um cenário mais interessante. Já o São Paulo contra o Goiás a 1,45, aí já é Série A, né? O Goiás acabou de sofrer uma virada incrível para o Fluminense, foi a virada da virada, né? O Goiás tinha virado o jogo, saiu atrás, virou, o Fluminense foi e revirou, né? Então vamos dar uma olhada aqui a 1,45, será que o São Paulo vai continuar por aqui? Vamos dar uma olhada. São Paulo, é o primeiro jogo aqui do PDF. São Paulo venceu
4 jogos dos 8 que disputou, não é uma média tão boa, mas o time saiu na frente em 63%. Isso é uma média boa, tá? Coisas boas do São Paulo, o time falha pouco em marcar, mas acaba tomando gol, por isso é um time que até tem um número bom de incidência de ambas marcas. O time do Goiás, a gente já comentou várias vezes aqui do Goiás contra diversos tipos de adversário, contra jogos parelhos. O Goiás raramente ele é favorito contra alguém fora de casa, né? No máximo ali um jogo parelho. O time joga muito recuado, né? Dentro de casa é totalmente diferente do que joga fora. Na maioria das vezes vai para o segundo tempo perdendo e aí tem que ficar buscando o resultado e acaba, obviamente, cedendo mais oportunidade. Mas vamos lá, ó. Goiás tem 22% de vitória fora apenas, saiu na frente em apenas 11% das vezes. Realmente é muito pouco, tá? E tem uma incidência abaixo de ambas marcas porque o time fica sem marcar em mais da metade dos jogos, tá? Tem uma deficiência ofensiva bem grande e cede bastante chance. Só que o time cede 2 gols por jogo e sofre apenas mais ou menos 1. Poderia estar até tomando mais gols aqui. São Paulo tem uma média boa de criação e faz praticamente todos os gols que cria, todas as chances que cria, ou seja, realmente tem um ataque bem efetivo. Não sei se vai jogar os titulares, se o Caleri, Luciano, Patrick vão jogar, isso aí vocês têm que conferir na escalação, e eu também, mas o time está jogando muito bem, está produzindo muito bem, tá? Em relação a gols sofridos, também está dentro da média, cria ali, cede ali 1.08 e sofre mais ou menos gols por jogo. O São Paulo, no primeiro tempo, tem uma média muito boa, venceu 63%, perdeu apenas 13%, marcou 8%, sofreu 4%. O Goiás só venceu praticamente um primeiro tempo, né? E perdeu quase 70%. Então aqui, de novo, se você busca um cenário de back São Paulo, talvez o melhor cenário seja no primeiro tempo, desde que o São Paulo esteja aplicando de fato um massacre, tá? Se você tiver como ver o VT de como o São Paulo vem tomando gol, isso é importante, tá? E eu vou te ajudar com algumas informações aqui. O segundo tempo já fica um segundo tempo bem mais parelho, tá? São Paulo passa a perder quase 40%, o time sofre mais ou menos a mesma quantidade de gols, mas marca menos, vence menos, né? E falha mais em marcar. Então tem que tomar cuidado aqui com o São Paulo no segundo tempo. Geralmente, se ele estiver vencendo, talvez seja um time até um pouco mais confiável, mas se estiver empatando com aquele nervosismo, cuidado, tá? O Goiás passa a vencer mais, passa a perder muito menos. De quase 70% de derrota no primeiro tempo, ele passa a perder só 22% dos segundos tempos, né? E é um time que consegue marcar gols, pelo menos na segunda parte. O São Paulo é um time muito perigoso na bola aérea. O Goiás tomou 4 gols de escanteio, de bolas paradas até o momento, e 3 gols de cabeça. O São Paulo marcou 7 gols de cabeça. Então isso é um fundamento que você precisa ficar de olho. Além disso, os escanteios e as bolas paradas, o São Paulo tem sido um calcanhar de Aquiles. A equipe também tem sofrido gols nesse fundamento. O Palmeiras, que o diga, utilizou muito disso, tá bom? O Goiás não é tão forte nesse fundamento, mas tem o Pedro Raul, que não sei se ele vai jogar, que é um cara muito alto que pode aproveitar disso sim, tá? Eu não vou ficar muito de olho em mercado de gols, porque geralmente quando a gente tem um super favorito em campo, as odds dos gols estão bem amassadas, tá? Então, eu gostei do que eu vi do cenário, eu acho que dá para manter o São Paulo aqui e dá para conferir também se ele vai ter um padrão ofensivo ou não. Os 4 jogos vão ficar dentro do meu radar para trabalhar a favor dos super favoritos, tá? Mas não necessariamente eu vou fazer... Aliás, eu não vou fazer entrada pré-live, eu não te aconselho, a não ser que você tenha método para isso. Verifica no live, tá? Do que eu vi aqui, a Ponte Preta me assustou um pouquinho mais em relação ao Grêmio, porque é um time que costuma sair na frente em algumas situações. Beleza? Favoritos. Vamos falar de Rosenborg contra o Tromsø. Rosenborg tá na 5ª colocação e vai pegar o Tromsø, que é o 10º, não sei se é assim que fala, tá? Tromsø, nome estranho, que tá na 14ª colocação. Deixa eu pesquisar aqui, Rosenborg, tá aqui o nosso querido Rosenborg, a 1,90. O time venceu 4 das 6 que disputou em casa, uma boa média, tá? Falhou pouco em marcar, ficou sem sofrer gol em metade dos jogos, isso é bom. O time tem uma criatividade muito boa, tá? Aliás, tem uma criatividade boa e marca mais do que cria. E tem uma defesa sólida, tá? Um gol por jogo. O time do Tromsø não venceu nenhuma fora de casa. Foi o primeiro a marcar em apenas 33%, falha pouco em marcar. Olha que legal, é um time muito bom de ambas. Por quê? Falha pouquíssimo em marcar e toma gol em todo o jogo. Então pode ser que em algum momento desse jogo o Rosenborg tenha dificuldade. Parece que não vai ser no primeiro tempo. Mas olha isso daqui que me chamou a atenção. A criação
de situação de perigo do Rosenborg é bem parecida do que a do Tromsø. Apesar de ser um time fraco, que não vence, que toma muito gol, é um time que cria oportunidade. O primeiro tempo realmente indica um favoritismo do Rosenborg, isso pode dar pra gente uma possibilidade de trabalhar um lei a pior equipe em campo, que é um método que eu utilizo muito, tá? O Tromsø não venceu nenhum segundo tempo, perdeu 67%, primeiro tempo, perdeu 67% deles, o Rosenborg venceu quase 70% das primeiras etapas e perdeu apenas 17%. Parece sim um momento bom. Se eu tiver leitura, talvez eu trabalhe aqui no Leia Pior Equipe em Campo ao nosso Tromsø, né? Eu vou chamar assim. O segundo tempo, o Rosenborg cai um pouquinho e o nosso visitante melhora um pouco, então pode ser uma situação mais para gols. Lembrando que o Rosenborg toma pouco gol, mas o time visitante faz e toma bastante. Não vi nada de muito especial aqui na bola aérea, o Rosenborg não toma tanto gol assim. O Rosenborg chama esse jogo para over porque tem uma parte ofensiva melhor e o time visitante chama esse jogo um pouquinho. Chama para over também, né? Over 1,5 em 100% dos jogos, mas nem tanto aqui no 2,5, tá? Dá então para ficar de olho no Leia Pior Equipe em Campo ao nosso querido Tromsø. Cruzeiro e Bahia, aqui a tendência, pelo que a gente tem do Cruzeiro em casa, é que a gente tenha um Cruzeiro superior, mas vamos dar uma olhada no nosso PDF para ver o que a gente acha aqui. O Cruzeiro 1,91, lembrando que o Cruzeiro é o líder da competição de forma isolada com 42 pontos e dentro de casa tem 9 jogos e 9 vitórias, simplesmente o cabuloso da Série B, né? Não tenho o que falar. Vamos lá. Ó, os números do Cruzeiro é absurdo, né? A gente já sabe, para a Série B é uma coisa absurda, o time falhou em marcar nenhum jogo, passou quase 80% dos jogos sem sofrer gol. Foi o primeiro a marcar em quase 90% dos jogos, se eu não me engano, só naquele jogo contra o Sport, que ele saiu atrás, depois virou no primeiro tempo ainda. O time cria muita chance de gol, tem uma marcação-pressão muito forte. O time do Bahia saiu na frente em quase 60% dos jogos, isso é perigoso, tá? Lembrando que eu só estaria Lei Bahia aqui com uma leitura muito clara, mesmo o Cruzeiro sendo muito bom. O Bahia tem uma dificuldade de ceder muita chance ao adversário. E qual que é o problema? Como ele pega adversários mais fracos, na maioria das vezes, ele acaba tomando poucos gols, olha isso. O time cede quase 1,70 de grande chance por jogo e sofre só 0,56. Isso não é porque o goleiro do Bahia é o Noia, não é o Tafarel. É porque os atacantes adversários, o meio do adversário não cria tanto e os atacantes não colocam a bola para dentro. Mas contra o Cruzeiro vai ser complicado, porque o Cruzeiro cria e finaliza bem, tá? Então pode ser sim um primeiro tempo, pelo que eu estou vendo aqui, que pode indicar uma possibilidade de lei ao Bahia, desde que eu tenha, porque eu não venho para trabalhar lei Cruzeiro dentro de casa de maneira nenhuma, um time 100% assim, desde que eu tenha um Bahia recuado. Se eu tenho um Bahia recuado sem recuperação de segunda bola, é um lei Bahia que provavelmente deve encaixar. Agora, tem espaço para correção. Agora, se é um Bahia recuado com contra-ataque efetivo acontecendo o tempo todo, eu tô fora, tá? O segundo tempo eu tô fora, o Cruzeiro mantém sim uma boa taxa de vitória, um momento de gol aqui, mas o Bahia acaba também conseguindo, digamos assim, sofrer menos gols do que no primeiro tempo e de maneira geral acaba sendo um segundo tempo um pouco mais perigoso, tá? Então, de maneira geral, eu vou preferir algo aqui se eu tiver leitura contra o Bahia no primeiro tempo. Não estou dizendo que o Bahia vai perder, só estou buscando janelas de superioridade do Cruzeiro. Não vi nada de muito especial também nas bolas aéreas. O Bahia tem tomado gols de cabeça, mas o Cruzeiro não tem marcado tantos. O Cruzeiro e o Bahia marcam bastante gols aqui de fora da área, tá? Momentos dos gols que a gente gosta de ver. Olha aqui, ó. O Cruzeiro tem marcado mais gols na segunda etapa e depois dos 20 minutos do primeiro tempo, tá? Já o Bahia é bem distribuído, mas o segundo tempo também costuma ficar bem aberto. Então, dá para sim buscar alguma coisa aqui e ler o Bahia se a gente tiver leitura. Ituano e Chapecoense. O Ituano, quando joga em casa, ele tem uma odd geralmente muito baixa, tá? O Ituano tem 2 vitórias em 9 jogos e a Chape, como visitante, é o melhor visitante da competição. E eu te pergunto, por que a Chape tem uma odd tão alta? Com 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Será que essa odd do Ituano tá certa? Os últimos jogos do Ituano, vamos dar uma olhada. Ituano em casa. Derrota para a Ponte, derrota para o Criciúma, empate para o Cruzeiro e empate com Londrina. A Chapecoense fora. Venceu o Náutico, venceu o Bahia, perdeu para o Operário, perdeu para o Tombense. Cara, por mais que exista uma oscilação
da Chapecoense, essa odd da Chape para mim está muito alta. O Ituano vai ter provavelmente campo de correção aqui, tá? Mas vamos dar uma conferida, não custa nada. Ituano, vamos para o nosso PDF de apoio aqui. Olha só, 2 vitórias do Ituano, como eu falei, o time sai na frente em casa em pouquíssimos jogos. Números da Chape aqui são melhores, principalmente em jogos sem sofrer gol fora de casa. A criação das duas equipes é muito parecida, os gols sofridos também. O Ituano tem sim talvez um meio campo mais criativo, cria em média aqui 1,60 gols, mas marca menos gols. Mas olha o primeiro tempo do Ituano, não tem nada de especial aqui. 22% de vitória, a Chapecoense venceu 20%. Não achei interessante. E o segundo tempo da Chape é muito melhor, tá? Então, talvez aqui, o que o Ituano possa levar de perigo? O Ituano tem 6 gols de cabeça marcados. Desculpa, 6 gols de escanteio e 5 de cabeça. E a Chape tomou 4 gols de cabeça. Então, talvez aqui exista aquela situação de perigo do Ituano. Mas, de maneira geral, não gostei, tá? Se eu fosse buscar alguma coisa de match odds nesse jogo, não seria contra a Chapecoense. Seria algo de correção contra o Ituano, tá? E para fechar, temos os jogos das equipes parelhas. O Vasco fora de casa pega o Vila Nova a 2,75. Os últimos jogos do Vila, nenhuma vitória nos últimos 5 jogos. O Vasco venceu 3. Os últimos jogos do Vila Nova dentro de casa, derrota para o CSA, empate com o Bahia, Ponte Operário e perdeu para o Brusque. O Vasco fora de casa goleou, entre aspas, né? Venceu o Náutico por 3 gols, venceu o Londrina, venceu o Criciúma, perdeu para o Novo Horizontino e perdeu agora para o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa é um excelente mandante, então dá para desconsiderar que realmente é difícil tirar ponto do Sampaio fora de casa. Então vamos dar uma olhada aqui no nosso PDF. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante para o lado do Vasco. Olha só, o Vila Nova venceu apenas uma partida em casa. Justifica aqui talvez essa odd um pouquinho mais baixa aqui para o lado do Vasco. O time do Vila Nova tem mais uma incidência curiosa. O Vila Nova cria em média quase 1,80 de grande chance por jogo, mas marca só 0,60. Isso não dá para culpar o adversário. Aqui é o Vila Nova mesmo que tem problema ofensivo, tá? Já o time do Vasco cede 1,72, aqui dá para culpar o adversário. E toma só 1, ou seja, a qualidade ofensiva do adversário não tem funcionado tanto. Como o Vila Nova não é um time muito bom ofensivo, o Vasco, pelo visto, está de boa. Quando nesse jogo aqui, pelo visto, não deve tomar tantos gols assim. Dentro de casa, no primeiro tempo, o Vila Nova empata muito, 70% dos jogos, vence apenas 20% e perde 10%. E o Vasco perde 33%, muito parelho, né? Comprova o que as odds dizem. O segundo tempo, o Vila Nova não vence nenhum, tem dificuldade de marcar. As bolas aéreas não são assim tão interessantes. Então dá pra gente cravar aqui que é um jogo extremamente pro live, 100% para leitura. Nada de muito estranho aqui, a não ser a falta de efetividade de gols do Vila Nova, que só, além de ser lanterna da competição, só marcou 11 gols até o momento e dentro de casa foram apenas 6. Náutico Londrina é outro jogo parelho. O Náutico está na 18ª, o Londrina está em 7º. Os últimos jogos do Náutico, dentro de casa, vitória contra o Novo Horizontino, derrota para Chape, para o Vasco e 2 empates com Criciúma e Sport. E o Londrina vem de uma derrota para o Sport e um empate contra o Ituano. Eu gosto do time do Londrina, tá? O Londrina joga bem na maioria dos jogos que eu vi, mesmo nas derrotas para o Grêmio, eu vi, até para o próprio Sport eu vi o Londrina com situações favoráveis, tá? Eu gosto do que o Londrina vem apresentando, mas o Náutico também tem crescido na competição. Deixa eu ver se a gente tem algo de muito interessante aqui pro lado do Náutico. O que chama a atenção? O Londrina é um time que raramente sai na frente do placar, falha em marcar em quase 80% dos jogos, tem uma dificuldade de marcar gols também, cria mais do que de fato faz, e o Náutico tem o mesmo problema, cria mais do que de fato faz, né? E sofre menos do que cede. Aí é problema tanto do ataque do Náutico quanto do ataque do adversário. E o jogo é muito parelho justamente porque as duas equipes têm dificuldade de sair na frente do placar e dificuldade de fazer gol, tá? O Náutico tem tomado 12 gols, uma média mais do que um gol por jogo. O melhor momento do Náutico nos jogos costuma ser no segundo tempo, tá? E o Londrina tem 5 gols de cabeça, o Náutico tomou 3. O Náutico tem 2 gols de cabeça, sendo 3 de escanteio, e o Londrina não tomou muitos. Então, não me parece ser um item assim a ser observado com tanto carinho. Não me parece também um jogo over. Parece um jogo com uma tendência de 2 gols. No máximo 1, 2 ali, 3 gols acho que seria muito exagerado.
Os dois times têm uma incidência boa de gol aqui, ó, a partir dos 70 minutos. Então, para quem busca um over limite, pode ser interessante, mas é outro jogo bem cravado aqui para leitura e nada de viés. CRB e Novo Horizontino, mais um jogo típico de Série B bem parelho. O CRB está em nono, o Novo Horizontino fora de casa está em sétimo. Os últimos jogos dos dois, o CRB vem de uma sequência enorme de empates, 4 empates seguidos em casa e uma vitória contra o Vila Nova. Dá para falar que o time está invicto, mas não vence. E o Novo Horizontino vem de 3 derrotas e uma vitória, mas aí também pegou só pauleira, né? Além de ter vencido o Vasco em casa, venceu o Bahia, mas perdeu para o Grêmio, para o Náutico e para o Cruzeiro. É de se esperar essas derrotas, né? Então não dá para falar que o Novo Horizontino é um time tão ruim assim. Deixa eu pegar aqui esse jogo para a gente analisar. Onde é que tá ele? Aqui, ó. CRB e Novo Horizontino. O que me chama a atenção é que o CRB tem saído na frente com mais frequência em casa, o time falha pouco em marcar também, né? Tem uma média de gols tomados baixa pelo que cede, de novo, qualidade fraca do adversário, tá? Mesma coisa aqui pro lado do Novo Horizontino, é bem comum. O primeiro tempo do Novo Horizontino fora é ruim, o time só marcou um gol e não venceu nenhum primeiro tempo, tomou 8 gols. O CRB não vence tanto, mas também não perde, né? E pelo menos marcou 5 e só sofreu 1. Então, existe a possibilidade, fora de casa, a gente buscar uma leitura de correção de ódio do Novo Horizontino no primeiro tempo. No segundo tempo já é uma coisa mais perigosa, porque olha só, o Novo Horizontino passa a vencer quase metade das segundas etapas, passa a perder apenas 11, começa a marcar o gol, começa a sofrer menos gols, e o CRB é que tem a queda. Então, a gente vê uma superioridade bem leve do CRB no primeiro tempo, mas uma inferioridade clara do CRB no segundo tempo. Então toma cuidado aí, tá? De outro jogo para leitura. E por último, Botafogo e CAP. O CAP vem numa fase extremamente boa no Brasileiro, mas eu ouvi dizer que o CAP pode poupar para esse jogo, tá? Não tenho certeza se vai ser assim. O CAP vem de uma bela vitória contra o Goianiense dentro de casa, por 4-1, exatamente. O último jogo fora foi uma derrota para o Goiás, por 2-1. Venceu o Palmeiras naquele jogo com um time praticamente reserva, venceu o Bahia na Copa do Brasil e tinha vencido também o Curitiba. O Botafogo, dentro de casa, 3 derrotas seguidas, a América na Copa do Brasil, o Fluminense no Brasileirão e o Galo agora no Brasileirão, venceu apenas o São Paulo, num jogo até que fez bem, mas o Botafogo não passa por uma boa fase, ainda é o 12º, pelo que vem de resultado, o Botafogo não é um resultado tão ruim, mas dentro de casa é o vice-lanterna com 2 vitórias em 8 jogos, tomou 10 gols e o CAP, para surpresa de muitos, nessa temporada o CAP é um bom visitante. Não costumava ser assim, né? O CAP na Arena da Baixada é de fato o furacão que a gente conhece, mas fora de casa não costumava ser assim. Vamos dar uma olhada aqui no nosso PDF de apoio. O Botafogo com uma odd de 2,40, marca aí. Botafogo com poucas vitórias, sai na frente com bem poucas incidências também. Acaba sendo um time melhor para ambas porque sofre bastante gol, né? 2 criações aqui, 2 times que criam pouco pelo que produzem, né? Pelo que marcam. O time do CAP acaba cedendo mais oportunidades de gols do que de fato toma. Isso, de novo, incide também na qualidade ofensiva do adversário. Os 2 times não fazem bons primeiros tempos, tá? E o Botafogo já é comum isso acontecer, já falei várias vezes aqui. Inclusive, o mesmo número de gols feitos, o mesmo número de gols sofridos, só que o time do CAP perde um pouquinho mais do que o Botafogo, mas é praticamente idêntico, né? Eu lembro que eu fui nesse jogo no Rio de Janeiro, era Botafogo e CAP, o Diego Souza ainda estava no Botafogo, foi uma virada do Botafogo, e o CAP tinha saído na frente, foi 2-1 esse jogo, foi um jogo bem difícil para o Botafogo, então não, mesmo que o CAP coloque um time misto aqui, não acho que vai ser um jogo fácil. O segundo tempo não tem viés fácil para o Botafogo, porque o CAP também melhora, inclusive o CAP passa a vencer até mais, né? Em relação a gols aqui, os 2 times cedem a mesma quantidade, mas o Botafogo acaba sofrendo, o time do CAP acaba marcando um pouco mais. Bolas paradas, precisa esse critério do Botafogo aqui precisa ser observado. O time sofreu 8 gols de escanteio de bola parada até o momento na competição, por mais que tenha uma boa bola aérea ofensiva, né? O CAP não tem tomado tanto gol nesse fundamento e também não tem marcado tanto, mas o Botafogo tomar 8 gols aqui
de bola parada é um número que chama atenção e precisa ser observado, mesmo o CAP jogando com um time mais misto, se é que isso vai acontecer, tá? Não me parece ser um jogo muito over, com longas exposições, mas pelo momento do Botafogo também não pode ser um jogo de mais uma derrota, mais um jogo xoxo. O Botafogo tem que ir pra cima, tá? Momento dos gols, o Botafogo em casa tem uma dificuldade enorme de marcar gol. Marcou apenas aqui no minuto 11 até o 20, né? Pouquíssimo. E acaba crescendo mais no segundo tempo. O CAP também marca mais gols no segundo tempo. Então, se a sua ideia é buscar over ou um gol limite aí, o segundo tempo parece ser o melhor cenário, tá? Então, do que a gente marcou, todos esses jogos das equipes parelhas aqui podem sim ser observados no live para um lei per equipe em campo. Dos favoritos, esse Lei Bahia aqui, ele só vai acontecer se a gente tiver uma leitura muito clara, porque por mais que o Cruzeiro tenha uma excelente campanha, o Bahia não joga mal, tá? Pelo contrário. E essa Chapecoense aqui, eu não queria trabalhar contra ela. Eu estranhei a odd do Ituano. Então, se eu for trabalhar algo aqui nesse jogo, seria a correção do Ituano se a Chape começar muito bem. Mas lembrando, o mercado está pesando o Ituano, então talvez o valor aqui esteja do lado de fato da Chapecoense. O Rosenborg a gente tem também embasamento para buscar algo aqui contra o não favorito, né? E o super favorito está bem claro que a gente já conversou. Beleza? Eu só vou voltar aqui na parte de planejamento e colocar dentro das nossas estratégias aqui para ficar mais claro. O lei ao não favorito aqui, um back ao São Paulo, no caso, né? Um back ao super favorito. No Botafogo com CAP, aqui é correção de preço, né? Não dá para falar que o CAP é não favorito. Na Série B também, eu chamo aqui de... dá para falar o Leão não favorito. O Grêmio é back favorito. Lembrando que tudo isso aqui é com leitura. No Vasco, correção de preço. A gente tem odds mais parelhas. No Náutico também, correção de preço. Isso é um jogo parelho. O Ituano com a Chape. Aqui seria uma correção do favorito. Eu vou colocar correção de preço também, porque eu não estou afim de trabalhar a Chapecoense. Para mim o valor está do lado da Chape. E no CRB com o Novo Horizontino também temos aqui possibilidade de correção de preço. Na Premier Division, vou ficar de olho num back ao Shamrock Rovers contra o Drogheda. Na Elite Zero também podemos ter um back aqui ao time do Bodoglin. Já marquei o Rosenborg? Não. O Rosenborg é... Cadê? Deixa eu marcar de novo aqui, ó. O Rosenborg não é um back super favorito. O Rosenborg é um leal não favorito. Isso. E o time do Bodoglin eu já marquei. Esse é back favorito. Na Bundes 2, como eu falei que ia deixar para o final, Bundes 2, cara, é mercado de gols e alavancagem para os meus tipos de trabalho, tá? Eu acompanhei muito essas equipes, o Heidenheim dentro de casa é forte, o Braunschweig tá voltando da terceira liga da Alemanha, o Nuremberg dentro de casa. O Nuremberg é um dos maiores times da Alemanha, vive uma fase ruim, tá agarrado na segunda divisão, também é um time forte em casa, mas vai pegar um Greuther Fürth que acabou de descer da primeira divisão da Alemanha, então vem um pouco de bagagem, vem com um pouco de dinheiro também, né? Espero que não tenha esfacelado o elenco todo. O Holstein Kiel a gente já viu várias vezes também tentando buscar a sua vaga na primeira divisão, um time muito forte de bola aérea, mas vai pegar o Kaiserslautern, que também, assim como o Nuremberg, é um time muito famoso na Alemanha, um dos maiores campeões da Alemanha, e é um time um pouco mais apertado na marcação, talvez venha até para fazer uma campanha sólida de não tomar tantos gols, mas o Kiel em casa costuma fazer valer. O que eu tô curioso é com esse jogo aqui, ó, que para mim, disparado, talvez seja o jogo mais com possibilidade de gols da rodada, que é Hannover e São Paulo. São Paulo, temporada passada, passou o carro em muita gente, acabou rateando nos minutos finais, e o Hannover eu tô curioso porque eu não sei o que esperar. O Hannover fez uma temporada de recuperação ano passado, equipe ruim, fraca em determinadas situações, teve que trocar ali a parte ofensiva para poder dar um gás, mas não fazia bons jogos. Os melhores jogos do Hannover eram quando ele saía na frente, porque ele tinha muita incidência de contra-ataque. Então, todos os jogos da Bundes 2 aqui eu vou ficar de olho em gols, e óbvio que se eu der a oportunidade de alavancagem também. Eu acabei não falando da Elitserien aqui, da Elitserien, da Suécia, né? Isso aqui foi vacilo meu. Então vamos falar rapidinho aqui do Malmo. Malmo com uma odd de 1,30. Vou marcar ele aqui como um super favorito, vou dar uma conferida. E o outro jogo eu já não tenho tanto conhecimento, então vamos analisar rapidinho o Malmo aqui, ó. No nosso PDF de apoio, Malmo
O Malmo em 30 com 5 vitórias em 7 jogos, 71% de vitórias e 86% das vezes ele saiu na frente. Falhou em marcar em nenhum jogo, tem uma criação também muito boa e o adversário só tem 2 vitórias. O time do Sirius tem um péssimo primeiro tempo, o time empata bastante, mas não vence nenhum. E o Malmo tem um bom primeiro tempo, também tem um bom segundo tempo, mas aí o Sirius já melhora, tá? Olha, também parece que se encaminha para uma possibilidade de back, mas o Malmo tem tido dificuldade aqui. Qual a dificuldade que eu tinha visto do Malmo? Não era o Malmo, não. O Malmo tem uma excelente bola defensiva aérea. Então é mais um jogo que a gente pode ficar de olho aqui num back ao super favorito, no caso o Malmo, que eu tinha quase deixado passar, tá? Então fechamos aqui no nosso planejamento com esses times super favoritos. Tem bastante opção amanhã, hein? Eu começo sábado bem cedinho na Buns 2, às 8 horas da manhã. Beleza? Vou ficando por aqui, não inventa, faz um simples. Sempre um prazer. Se você gostou agora do conteúdo, não esquece de se inscrever, deixar o like e a gente se vê. Um abraço.